Boa tarde, eu sou a professora Júnia, sou contadora e professora, especialista em finanças, em gestão pública e em finanças, e estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a contabilidade pública. Vamos lá? Veja bem, a contabilidade pública, para a gente começar realmente a falar sobre o que se trata, quais são os objetivos, as intenções, a gente não pode esquecer que ela é também a contabilidade, né, propriamente dito. Ela vem apenas ali para estudar o patrimônio das entidades públicas, o que vai diferenciar um pouco do que acontece na contabilidade privada, né? Quando a gente fala também na contabilidade pública, é necessário deixar claro que, independente dela ser uma contabilidade exclusivamente pública, desde que ela tenha posse, guarda, administração de qualquer recurso governamental, essas empresas, né, sendo então de economia mista, elas têm a necessidade também de atender aos requisitos e normativos da contabilidade pública. Então, veja bem, ela tem lá o objetivo principal, que é cuidar do patrimônio e das suas variações, né? Controlar toda a parte orçamentária, desde previsão até execução de toda receita e despesa, registrar todos os atos praticados pelo administrador, fornecer também todas as informações, né, para subsidiar aí a questão de tomada de decisões pelo gestor das entidades. E principalmente também serve como base para caso a sociedade queira averiguar e fiscalizar os recursos públicos, por meio da contabilidade que vai se ter todos os dados necessários para poder tomar essa postura de fiscalizadores, tá? A contabilidade ela vem dividida em sistemas contábeis para poder ser realizada, ser executada de fato dentro da entidade, e ela foi dividida então em 4 tipos de sistemas específicos. Cada sistema desse, eles vêm realmente para complementar, né? Não substitui, nenhum substitui o outro, eles vêm para fazer exatamente o complemento de toda a contabilidade que é necessária, de toda a execução que é necessária ser feita. Então, são os 4 sistemas: o orçamentário, o patrimonial, de compensação e o financeiro. É bem importante a gente ficar atento aí, porque existem muitas diferenças bem básicas e, como eu falei, eles vêm para complementar um ao outro, não, mas a compor toda a contabilidade pública, tá? No sistema orçamentário, a gente vai estar focado sempre, voltado aí para a questão da parte orçamentária, ou seja, toda aquela previsão de receita, a fixação das despesas, a questão do empenho também, né? O que acontece? Quando a gente faz um planejamento, dentro lá desse planejamento, que é um instrumento que é feito, né, administrativo, o planejamento que a entidade elabora, ele tem que prever nesse planejamento uma receita e também fixar uma despesa, ou seja, ele vai determinar, com base realmente aí nos estudos passados, nos anos anteriores, tudo aquilo que ele vai arrecadar com taxas, impostos, etc., o que for necessário, e fixar os valores que ele pode gastar. Tá? Também vai ser previsto a questão de créditos adicionais, caso haja necessidade, né, para alguma eventualidade também. O empenho da despesa, esse empenho ele acontece todas as vezes que a entidade ela reconhece que o serviço foi prestado ou que aquele produto que eles compraram realmente foi entregue, está dentro de todos os quesitos que são necessários. Então, nesse momento, é feito um empenho daquela despesa. Quando se empenha, o gestor, a entidade em si, está dizendo o seguinte, que o serviço foi realizado, o produto foi entregue e que eles têm dotação orçamentária suficiente para poder realizá-lo, né? Que essa despesa também ela foi previamente fixada, foi previamente já estabelecida lá nos sistemas, no atos de planejamentos, e que está tudo certo para realmente efetuar posteriormente o pagamento, tá? O sistema orçamentário ele é muito importante porque ele vem para poder descrever um resultado que aquela entidade apresenta. Sendo que a gente tem que analisar da seguinte forma: a empresa ela fez todo um planejamento previamente, né? Planejou a arrecadação da receita e qual seria a fixação de despesa. Então, o que acontece? Para que realmente esse planejamento, para que a administração seja eficiente e eficaz, ele deve realizar tudo que foi feito no planejamento. Então, ele deve o quê? Gastar tudo aquilo que ele arrecadou, que foi previsto ali naquele orçamento. Então, os resultados da orçamentários, eles vão vir voltados nesse sentido, quando você compara a receita orçamentária com a despesa orçamentária, tá? Se o resultado de receita e
despesas forem resultados idênticos, a gente vai ter um resultado zero. Se a receita orçamentária ela for maior do que a despesa orçamentária, a gente vai ter um superávit orçamentário. Se a receita orçamentária ela for menor do que a receita orçamentária, a gente vai ter então um déficit orçamentário. Mas aí aqui, para fazer a análise da questão lá que eu falei anteriormente, se a administração tem sido eficiente, o que vai valer para a gente comparar, só podemos considerar como uma administração eficiente aqueles que apresentarem resultados nulos, né? Porque, de fato, se for nulo é porque executou e realizou tudo aquilo que foi feito no planejamento. O que foi planejado é o que realmente deve ser realizado, né? Deve ser feito pelo gestor. Então, nesse sentido aí, é por isso que existe essa identificação para poder realmente analisar a eficiência lá daquela administração. Logo após a gente tem então aí o sistema financeiro. Ele é como se fosse ele é o fluxo de caixa, né, que vai ser apresentado, porque nele que vai estar constando todos os ingressos e dispêndios aí financeiros que foram realizados pelaquela entidade. Ou seja, tudo aquilo que foi arrecadado, tudo que de fato entrou nos cofres públicos, né, versus todo o pagamento aí da despesa, tudo que foi gasto realmente. Mesmo que não tenha sido dentro do orçamento, pode ser também algum tipo de despesa extra-orçamentária. As contas de receitas, as despesas, fornecedores, as consignações, tudo isso também são contas que estão incluídas dentro do sistema financeiro e vão ser lançadas e devem ser evidenciadas, tá? Logo após a gente tem então o sistema patrimonial. Esse sistema patrimonial ele está focado, voltado exatamente para identificar, mensurar as movimentações que ocorrem, ativa ou passivamente, para a formação do patrimônio daquela entidade pública. Esses registros aí dos bens patrimoniais, eles podem ser originados ou não originados da execução orçamentária, né? Pode ter sido aí uma doação, alguma coisa nesse sentido, alguma troca, alguma transferência, mas ele tem que ser realmente registrado e evidenciado dentro do sistema patrimonial. É nesse momento aqui que é feito, então, que é relatado o resultado econômico do exercício. Tá? O resultado econômico, diferente lá do outro sistema que a gente fala em financeiro, fluxo de caixa. Aqui é a parte do resultado econômico. Deve-se ainda, apesar de não constar isso na legislação pública, mas deve-se ainda evidenciar aí, nesse caso de sistema patrimonial, toda a depreciação desses bens móveis e imóveis que a entidade possuir, né, para que o resultado econômico e contábil, ele de fato seja apresentado de maneira real, conforme os padrões que a gente já tem previsto na própria contabilidade pública. No sistema de compensação, vem então para poder registrar tudo aquilo que é praticado. Olha só que legal, a gente teve lá toda a parte financeira, toda a parte patrimonial, toda a parte orçamentária, que é de planejamento, e aqui agora a gente vem para poder registrar todos os atos que foram praticados pelo gestor da entidade, né? Que vai influenciar aí diretamente ou não no patrimônio, e por isso ele deve ser registrado, né? E mesmo que algum ato, algum desses atos aí praticado não ocorra, né, mas que possa vir a implicar em alguma modificação futura para aquele patrimônio, deve-se ser relatado, tá? E para isso existem as contas de função específicas de controle que vão compor aí, então, o sistema de compensação. Sobre esse assunto, se vocês quiserem aprofundar mais, entender, compreender mais alguns conceitos, eu vou deixar aqui 2 referências biográficas. Esse Kohama, o primeiro aí que está na tela, é um autor que assim, eu sou completamente apaixonada por ele, porque ele relata realmente todas as alterações, todas as modificações que vem acontecendo durante aí todo o processo da evolução da contabilidade pública no Brasil, né? E em caso de dúvidas que a gente tiver, de repente a bibliografia literária que você tiver em mãos, se não tiver tão atualizada, o que eu recomendo? Você baixar aí o Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Eu deixei para vocês meu último acesso que eu fiz, com o último, com um manual de contas, né, da contabilidade aplicada, para que você possa, então, fazer consultas, né? A gente tem diversos manuais já da contabilidade, praticamente nos últimos 5 anos, aí, todo ano foi lançada uma versão nova, então é interessante que também faça esse acompanhamento, para que a gente não pegue alguma coisa desatualizada. Ok?